Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos falar um assunto que cai muito em muitas provas de vestibular, concursos, principalmente no Enem. Mas concursos nem vou falar, né? Está sempre presente. O que acontece é o seguinte, existe uma técnica para a gente resolver as questões de MMC e MDC. Esse é o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre alguns pontos principais, algumas ideias básicas que já estão aqui no quadro, que você precisa detectar antes de resolver a questão. Então, primeiro, é muito fácil calcular um MMC quando a gente tem dois números, né? Mas quando esses dois números, ou três ou quatro números, aparecem num problema, aí a coisa complica. Então, agora nós vamos desvendar esse mistério de uma forma bem simples. Bom, primeiro então nós vamos usar esses chamados macetes para resolver as questões. São macetes bem simples, ideias que vocês têm que ter antes de começar a resolução da questão. Então vamos primeiro falar sobre o MMC. O MMC, ele tem a ideia temporal. Sempre quando houver aquela ideia de tempo no problema, vocês já devem associar ao MMC. Como assim? Bem, normalmente, a gente tem aquelas questões também que falam sobre coincidência e simultaneidade, ou seja, quando será que esse fato vai acontecer novamente, né? Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa correndo com uma velocidade numa pista e a outra pessoa correndo com outra velocidade, elas partem juntas, mas essa aqui que está mais rápido sai na frente e essa aqui está mais lenta, obviamente, vai ter uma velocidade menor, então essa que está mais rápido vai encontrar essa que está mais lenta quando? É isso que a gente vai querer saber. Então é uma ideia de tempo, então a gente vai aplicar o MMC. A pergunta é então sempre essa, ó, quando estarão juntos novamente? Então essa mata, tá? Então ideia de tempo para MMC e agora o MDC. Primeiro, eu gostaria de lembrar que MMC é o mínimo múltiplo comum e MDC é o máximo divisor comum. Então daí a gente já pega a ideia fácil, ó. Quando falar em divisão é o máximo divisor comum, ou seja, MDC. Então, ideia de repartição, nós vamos repartir, nós vamos simplesmente cortar em pedaços iguais, só que esses pedaços deverão ter o maior tamanho possível. Então nós vamos ver isso na prática, tá, gente? Essas duas ideias. A questão de MMC, quando fala na ideia de tempo, e a questão de MDC, quando fala na ideia de repartir em tamanhos idênticos, tamanhos iguais, tá? E mais importante ainda, no maior tamanho possível, ok? Então vamos na prática entender isso tudo que está aqui. Então vamos agora começar a resolver algumas questões de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum para ver quando é que a gente aplica os macetes de MMC e MDC. A primeira questão diz o seguinte: uma pizzaria funciona todos os dias da semana e sempre tem promoções com seus clientes. A cada 4 dias, o cliente tem desconto na compra de pizza de calabresa. A cada 3 dias, na compra de 2 pizzas, ganha uma mini pizza doce. E uma vez por semana tem a promoção de refrigerantes. Se hoje estão as 3 promoções vigentes, esse ocorrido voltará a acontecer daqui a quantas semanas? Vejam que a ideia é sempre de temporalidade, ou seja, quando haverá uma coincidência, ou seja, quando esses fatos voltarão a acontecer novamente, ou quando eles irão se repetir. Então nós temos aqui que a cada 4 dias o cliente tem um desconto na compra da pizza de calabresa. Depois nós temos um outro desconto a cada 3 dias aqui, que é quando ele compra 2 pizzas ao mesmo tempo. E no terceiro dia, uma vez por semana, ou seja, a cada 7 dias tem a promoção do refrigerante. Então, nesse caso é bem simples, é só fazer o MMC entre esses 3 números aqui. Evidentemente, esses 3 números são primos entre si, então não é preciso fazer o mínimo múltiplo comum, é só multiplicar aqui 4 vezes 3 vezes 7, que essa multiplicação já dará o resultado do MMC. E multiplicando então esses 3 números entre si, o resultado é 84, que é o próprio MMC.
Então, a cada 84 dias acontecerá esse evento, ou seja, nós teremos os 3 descontos ao mesmo tempo. Mas observem que o que está sendo perguntado não é daqui a quantos dias acontecerá esse evento, e sim daqui a quantas semanas. Então nós precisamos dividir esse número 84 aqui por 7, né, para descobrirmos quantas semanas nós teremos esse evento concomitantemente. Então nós temos aqui resposta letra B. Em 12 semanas nós teremos então essas 3 promoções. Vamos resolver mais uma questão aqui do concurso da Polícia Militar do Piauí. No alto de uma torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 12 vezes por minuto e a segunda pisca 15 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Vejam que aqui existe a ideia de temporalidade, ou seja, coincidência, quando esse evento vai acontecer novamente. Vejam aqui, ó, se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, então nós temos aqui uma coincidência. Após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Vejam que também nós temos uma questão de tempo, ó. Fala sobre a quantidade de segundos. Então é só agora resolver da seguinte maneira. Ó. A primeira luz, ela pisca 12 vezes por minuto. Isso significa que ela pisca de 5 em 5 segundos. Por quê? Um minuto tem 60 segundos. Se nós dividirmos aqui o 60 por 12, ó, dá 5. Então ela começa piscando no tempo 0 e aí de 5 em 5 segundos ela repete. Então ela começa no 0, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Já a segunda luz, ela pisca 15 vezes por minuto. Isso significa que ela vai piscar de 4 em 4 segundos, já que se eu dividir 60 por 15 dá 4. Então nós começamos com o tempo 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. Observem que esses tempos aqui, ó, não se equivalem, evidentemente. Então nós temos que fazer aqui um MMC. Entre 4 e 5 o resultado é 20, porque eles são primos entre si. Então é só multiplicar aqui, não é preciso fazer o MMC, já que são primos entre si. Como o resultado do MMC entre 4 e 5 é 20, nós temos aqui a resposta letra B, ou seja, de 20 em 20 segundos, essas luzes voltarão a piscar ao mesmo tempo. Vejam se você consegue descobrir se essa é uma questão de MMC ou de MDC. O professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos. Quantos componentes terá cada grupo? Observem que nós temos aqui uma ideia de divisão, de partição. Nós vamos repartir em partes iguais. Então nós temos aqui uma turma com 24 alunas e 16 alunos. Quantos componentes terá em cada grupo? Evidentemente é só calcular o máximo divisor entre 24 e 16. Lembrando, questão de MDC sempre tem a ideia de partição, tá? Repartição em partes iguais. Bem, então agora fazendo o MDC, nós temos que aqui, ó, gente, observe como se faz o MDC, só para relembrar aqui, ó. Nós vamos ter aqui 2 números pares, dá por 2, dá 12, dá 8, né? Dividir 24 por 2 dá 12, 16 por 2 dá 8, 12 por 2 dá 6, 8 por 2 dá 4, e assim sucessivamente. Ok, esse 3 aqui não dá por 2, mas aqui o 2 dá por 2, nós vamos colocar aqui por 2, então nós vamos fazer 3 por 2 não dá, então a gente repete aqui embaixo, o 2 por 2 dá, então deu 1. Nós só podemos ter resultados em números naturais. 3 dividido por 3 dá 1. E agora a gente tem aqui o MMC se nós multiplicarmos todos esses números aqui. Mas o MDC é a multiplicação daqueles resultados que deu para dividir os 2 números ao mesmo tempo. Vejam que esse primeiro 2 aqui dividiu o 24 e o 16. O segundo dividiu o 12 e o 8. O terceiro dividiu o 6 e o 4. Já esse número 2 aqui que está em cinza, ele não consegue dividir o 3. O número 3 aqui que está em cinza, ele não precisa dividir o 1. Né? Então, evidentemente, o que acontece? O MDC é simplesmente a multiplicação entre esses números que estão em vermelhos aqui. Tá? Ou seja,
2 vezes 2 vezes 2. O resultado dá 8. Então, cada grupo terá 8 alunos. Vamos para uma outra questão da EPICAR. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e o outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuirá suas abelhas em... Observem que nós temos novamente a ideia de divisão, de repartição, repartir em partes iguais. Então, nesse caso aqui, gente, nós temos um MDC de 288 e 360. Nós temos 288 abelhas batedoras e 360 abelhas engenheiras. E para resolver o MDC entre esses dois números é só fazer exatamente o MMC. E aqueles números que deu para dividir os dois ao mesmo tempo, nós vamos multiplicá-los, ok? Então, nesse caso aqui, vejam que o 2 aqui, ó, dividiu esses dois números. Aqui nós temos mais um 2 que dividiu 180 e 144. O 2 aqui dividiu 90 e 72, mas aqui já deu ímpar. Então, esse 2 aqui não vai fazer parte do nosso MDC. Nem esse aqui, tá, gente? Então, nós temos aqui, ó, o MDC sendo a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, fazendo aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 2, 36 e 36 vezes 2, 72. Então, nós temos aqui um total de 72 abelhas por grupo. O número de abelhas seria, então, 288 mais 360, que dá 648. Para saber, então, agora o número de grupos, é só dividir 648 por 72, que é o número de abelhas que eu tenho por grupo. 648 dividido por 72, o resultado dá 9. Ok, gente, então agora a gente já sabe que sempre que tiver uma ideia temporal, uma ideia de tempo, nós temos um MMC nas questões de concursos ou Enem, e quando a gente tiver uma ideia de divisão, de repartição com o maior tamanho possível, nós temos uma questão de MDC. Ok? Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula!